por que que eu tô dando tanto valor a essas coisas? Às vezes é por conta da nossa história. Crítica gruda na gente como se fosse um carrapato. Se eu foco no negativo, então isso é porque eu não sou grata pelas coisas boas na minha vida? Você se amar, você se proteger, você se cuidar, você se elogiar. Isso de viés da negatividade. O negativo, ele pesa muito sobre nós e tem um motivo para isso. Eu não preciso seguir por esse caminho sozinha. Mais um episódio do podcast Entre Nós. Prazer não, né, gente? Que a gente já tá no 5º episódio. É verdade, é verdade. Aqui então, Priscila Verlang, e nós estamos com o Entre Nós para trazer um pouco da psicologia na prática. Vamos entender o que é esse conteúdo da psicologia aplicado no nosso dia a dia, uma psicologia mais real. Sair um pouco dessa teoria, não é? É verdade. A teoria é muito importante, mas a psicologia no cotidiano é o que faz a grande diferença na vida da gente. E o tema de hoje, hein, Priscila? O tema de hoje, ele é muito comum e acontece muito com praticamente todas as pessoas. É aquela questão de que por que um elogio evapora rapidamente, enquanto que uma crítica gruda na gente como se fosse um carrapato, machucando. E as pessoas têm a tendência, todos nós, a ficar ruminando essa crítica e dessa forma potencializando os prejuízos muitas vezes dela. Sim. Às vezes eu me pego assim, tendo essa sensação como se a gente tivesse. Cara, será que se eu foco no negativo, então isso é porque eu não sou grata pelas coisas boas na minha vida? Será que se eu foco demais no negativo, então é porque minha autoestima é baixa? E na minha percepção não é bem por aí, não é necessariamente isso, sabe? Não é porque, às vezes, na psicologia a gente chama do pensamento dicotômico, tudo ou nada, preto no branco, ou eu foco só no positivo, se eu foco no negativo, então eu tô esquecendo o positivo, e não é verdade. Você tem a gente tem essa tendência de focar mais no negativo, mas isso não significa necessariamente que você está ignorando todas as coisas boas que também acontecem no seu dia. E às vezes eu fico me perguntando por que a gente tem essa tendência de estar. Por que o negativo dói tanto? Por que o negativo gruda na gente? A gente vê isso não só no consultório, mas na vida, no dia a dia. Acontece uma coisinha no meu dia, pô, acabou meu dia. Mas será que é porque eu não tô sendo grata pelas pequenas coisas boas? Não. A gente chama isso de viés da negatividade. O negativo, ele pesa muito sobre nós e tem um motivo para isso. Sim, com certeza. E esse motivo dessa importância que é dada a esse viés da negatividade, a essa crítica que às vezes a gente recebe, ele está ligado principalmente por causa que o nosso cérebro ele reage a uma crítica negativa, a alguma coisa que te causa dor e desconforto, da mesma forma que ele reage à dor física. A dor de você martelar um dedo. Aquilo gruda na gente. Por quê? Porque dói. E a parte do cérebro que processa a dor física é a mesma que processa uma dor emocional. E aí, se a gente for um pouquinho antes, como é que funciona essa questão do viés da negatividade? Além da dor que a gente sente de forma física no nosso corpo, eu lembro muito do funcionamento do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro funciona? Como é que nós, como seres humanos, fomos constituídos lá nos nossos ancestrais, lá no homem, lá na savana africana? Não Sim. foi olhando para árvores e sentindo o cheirinho das flores que ele conseguiu sobreviver. Imagina se nossos ancestrais primitivos tivessem à beira de um lago contemplando uma flor. O que ia acontecer com ele? Provavelmente o primeiro jacaré, o primeiro animal selvagem ali, devoraria ele. Então, qual foi a espécie que sobreviveu? Qual foi o nosso ancestral que sobreviveu? Aquele que ficou esperto, atento, procurando pelo perigo para se proteger. Então, geneticamente,
nós já trazemos essa questão da autoproteção e do cuidado, de ficarmos atentos. Só que hoje os tempos são diferentes, né? A gente evoluiu. Não quer dizer que não estamos em perigo. Porém, o nosso cérebro, muitas vezes, ele coloca a gente como se estivéssemos na iminência de perder a nossa vida a qualquer instante, diante de qualquer estresse ou de qualquer desconforto. Então, há uma superpotencialização do que é negativo. Sim, só que é importante a gente entender que existe essa superpotencialização justamente por conta do viés da negatividade. Não é porque você não é grato pela sua vida, não é porque você tem baixa autoestima. Não necessariamente não seja isso. Pode ter uma raiz disso, mas não é necessariamente isso, entende? É muito mais uma questão cerebral, fisiológica, do viés da negatividade ativado no seu cérebro e que nos impulsiona a isso. Então, quando a gente se culpa ou se cobra, isso acontece muito, muito no meio religioso. Eu vejo muito isso de, eu tenho que só focar no positivo. Tudo bem, é importante. Não é isso que eu não tô querendo dizer que não seja importante. É importante a gente ver as coisas boas. Mas nós temos uma tendência a focar no negativo. Por conta do viés da negatividade. Então, tira um pouco essa culpa da gente, sabe? E também desse mecanismo de autoproteção. Só que aí, pensa comigo, Priscila, se a gente dá muita atenção a essa questão do viés da negatividade, o que vai se tornar mais marcante na nossa vida? Pensa numa situação em que acontece uma coisa ruim e eu fico ruminando esse acontecimento. Eu fico alimentando esse acontecimento. Por quê? Na tendência de aprender alguma coisa com ele e não repetir. Então, ele vai ficar vivo na nossa memória, porque foi dado muita importância a ele. Enquanto que um elogio, ele traz para o nosso cérebro aquela sensação de que está tudo bem, não precisa se preocupar com isso, foi só um elogio. E aí ele fica mais guardadinho ali, com menos importância para a gente na nossa vida. E isso, de uma certa forma, faz com que que pareça que nós estamos dando muito valor ao que foi negativo, ao que nos machucou. E aquilo que você foca a sua atenção, o que acontece? Aquilo cresce. É o que você falou, né? Tudo bem, entendi. Deixa eu ver se eu entendi bem, né? Aí você me corrige também. Mas, eu entendi que a gente tem esse cérebro e esse corpo em si, que ele foi constituído para sobreviver na savana africana. E todo o mundo, que nem você falou, evoluiu. Só que existe ainda esse padrão do viés negatividade que tá ali enraizado na nossa fisiologia. Ok, entendi isso. Só que percebo que, apesar de eu ter esse padrão, eu não quero ficar presa na dor. Eu não quero me perder nessa... Poxa, eu não quero que se expanda o negativo na minha vida. Então, é nesse sentido que você está dizendo. É isso? Sim, eu acredito que é exatamente isso. Porque, assim, coisas negativas que nos acontecem trazem um ensinamento. Tudo na vida. Emoções positivas e negativas, que são classificadas muitas vezes como positiva e negativa, mas tudo é oportunidade de crescimento e de evolução. Aprendemos com coisas ruins e aprendemos com coisas boas que nos acontecem. Então, isso é muito relativo, o que é ruim e o que é bom. Porque uma coisa considerada ruim pode te fazer evoluir enormemente na sua vida. Porque você pegou aquilo como uma oportunidade de evolução. Então, muito do que te acontece é o olhar que você coloca naquela situação. É a interpretação. É a interpretação. É que nem na psicologia a gente fala, né? É o óculos que eu tô colocando para enxergar o mundo, né? Para trazer uma cor pro mundo. É um óculos cinza? É um óculos verde? É um óculos rosa? Qual é esse óculos que eu tô usando? E é nesse ponto de interpretar as coisas que acontecem na nossa vida como algo que vai nos impulsionar ou nos reter, é que é algo que é baseado numa escolha.
pode parecer um pouco duro, inclusive, a gente dizer que a gente escolhe, mas a gente escolhe. E para isso a gente precisa se preparar. Porque eu posso pegar um acontecimento ruim, que eu considero ruim, que aconteceu na minha vida, e aquilo me destruir. Ou aquilo pode me fortalecer. Sim. Só que a gente escolhe, mas existem tantos vieses que estão envolvidos nas nossas escolhas, não é só a gente por nós mesmos. Ah, tipo, eu vou lá e tomo uma decisão, como se fosse só eu escolhendo. Deixa eu tentar me explicar. Existem muitos fatores que influenciam as nossas escolhas. Sim. Existe o ambiente, existe a nossa genética, como a gente está falando do viés da negatividade, que é uma parada fisiológica. Existe, muitas vezes, o nosso ambiente interno, que a gente está só no automático, a gente nem se autoconhece. Então, a gente começa a tomar decisões achando que é a gente que está decidindo, quando, na verdade, a gente já se perdeu no meio de tanta confusão e barulho externo e interno. E a nossa decisão passa a ser enviesada. E aí a gente começa a tomar decisões ruins e não entende por quê. E aí a gente começa a se culpar, como se eu fosse tal coisa, como se eu fosse uma pessoa negativa, quando na verdade você tem tudo dentro de você. Você tem tanto o negativo quanto o positivo, mas às vezes tem coisas demais apontando só para o negativo. E às vezes a gente não tem o estímulo que vai não tem, por exemplo, uma pessoa que nos ajude, ou uma terapia, ou um livro, ou um filme, sabe? Existem outros estímulos que podem nos ajudar a sair só desse negativo e nos ajudam a trazer uma certa ordem interna. Tá um pouco confuso isso que eu tô falando, mas tá dando pra entender? Não tá nada confuso. Inclusive, eu vivo essa experiência e eu acredito que muitas pessoas vivem essa experiência. E tudo bem, tem hora que a gente fica muito confuso. Tem hora que parece que não tem saída. E é por isso que precisamos de uma rede de apoio, de uma rede de suporte. Você falou de livros, vídeos, filmes, Cursos terapia, também, né? curso, conversar com pessoas, sair, espairecer a mente. Porque se a gente fica remoendo a coisa ruim que nos aconteceu, a tendência é que ela cresça cada vez mais. E a gente pode entrar num viés de não conseguir ver uma solução. No entanto, a troca, o diálogo, a conversa, um livro, um filme, ele pode mostrar outras possibilidades. Outro óculos que eu coloco, né? Que eu vou. Exato. Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é até pra gente entender, pra gente saber mais disso, sabe? Que é sobre. Porque assim, quando a gente tá vivendo uma coisa negativa, isso dói, que nem você falou, dói no físico, isso é real, acontece mesmo, né? A dor emocional que se ativa no cérebro é o mesmo local de uma dor física. Por isso que a gente até já falou, acho que aqui em outros episódios, que se eu tomar um remédio para dor, para aliviar a dor física, também ajuda a aliviar a dor emocional. Não que a gente vá se automedicar para isso, mas só para comprovar que o local do cérebro que se ativa é o mesmo. Mas por que isso acontece? E eu acho legal da neurociência isso, que ele explica um pouco do nosso mundo interno, coisas que nossos olhos não veem, a gente começa a entender. E foi muito legal que esse final de semana passado eu fui para uma aula presencial em Curitiba, justamente para a gente testar o que acontece dentro de nós. E fisiologicamente falando. Então, a professora levou algumas coisas assim de pesquisa, que ela é pesquisadora neurocientífica, e a gente começou a fazer testagens, e a gente começou a ver, né, a mudança do nosso da nossa temperatura corporal, dos nossos batimentos cardíacos, enfim. As reações fisiológicas, né? E então tô falando tudo isso para dizer que quando algo ruim nos acontece, quando uma crítica, né, quando um pensamento negativo vem e fica, o nosso corpo todo sente.
a gente ativa o nosso sistema de perigo, de alerta, igualzinho o homem lá na savana africana. E isso deixa o nosso corpo totalmente preparado para lutar, fugir, se fingir de morto, né? E isso faz com que seja liberado na gente muitos neurotransmissores e enfim, que nos fazem ficar preparados para isso. Então, cortisol, enfim, adrenalina, noradrenalina, essas coisas. E tudo isso acontece deixando uma marca, acaba que deixa uma marca no nosso corpo, porque vem, a dor vem junto uma emoção muito intensa. E essa emoção intensa faz ficar um registro no nosso corpo, nas nossas células cerebrais, sabe? E esse registro marca muito mais do que o registro de um elogio, por exemplo. E isso me chama atenção, porque não precisa acontecer uma coisa tão terrível para registrar na gente, para ficar essa marquinha, porque a emoção que vem é muito intensa. Sim, mas olha só, Priscila, pensa comigo. Por que que às vezes uma crítica dói tanto e em outras vezes a crítica não dói? Você já parou para pensar sobre isso? Sim, já. Então, o que que acontece? Vou fazer um exemplo aqui com você. Eu vou chegar e te dizer aqui, Priscila, eu vou te falar, você está pelada, você está nua, credo, você não tem vergonha de aparecer aqui na clínica nua? O que que você vai responder para mim? Fez sentido essa crítica? Não. Causou um desconforto em você? Não. Então você está me dizendo o seguinte, que essa crítica não tem fundamento, porque você está olhando para você e você está falando assim, essa mulher tá maluca. Eu não estou nua. Não reverberou dentro de você. Então, a crítica dói, ela machuca, quando realmente eu já pensava de mim isso. Quando isso já era um incômodo meu. Já era um desconforto seu. Então, se uma crítica tá doendo, eu tenho que refletir sobre ela. Por que que tá doendo? Sim, e aí a gente entra nos pensamentos distorcidos, porque muitas vezes a gente também tá usando aquele óculos que distorce a nossa visão até de nós mesmos, não só do mundo afora, mas de nós. E aí, como essa crítica tá chegando? Por que que Isso doeu? Por que que isso me machucou? E por que que isso realmente Por que que eu tô acreditando nisso? E aí é que Por que vem... que isso é importante? A gente precisa questionar esses pensamentos. Disseste tudo. Essa é a palavra certa. Questionar. Eu não pego tudo que eu recebo, todo o lixo que depositam em mim, E que eu mesma deposito em mim. como uma verdade absoluta. O que me faz acreditar que aquela crítica realmente era verdadeira, ou era sincera, ou fazia sentido para mim. Então, é nisso que a gente precisa se pautar. Sim. E muito disso é discutido em consultório. E eu me lembro agora do que a gente falou logo há pouco, de por que às vezes a gente faz decisões ruins, toma decisões ruins. Porque a gente lembra que eu até falei a questão do ambiente, que às vezes o nosso ambiente vai ficar apontando pra gente o negativo. Então, às vezes, por que eu tô dando tanto valor a essas coisas? Às vezes é por conta da nossa história. Das repetições. Olha só, uma coisa negativa que nos acontece não precisa necessariamente de muitas repetições para ficar a marca no nosso corpo. Agora, uma coisa positiva, às vezes precisa de muita repetição. Porque o positivo é bom, eu não preciso me proteger, eu não preciso me proteger para sobreviver do bom. Não, eu vou viver e vou viver bem. Agora, o negativo vem com muita força. E como que a nossa história, às vezes, vem de várias formas repetidas também o negativo. E é por isso que é tão bonita a terapia. Exato. E é por isso que Porque na terapia a gente trabalha também a questão de você se amar, você se proteger, você se cuidar, você se elogiar. Por quê? Se você não está recebendo o elogio externo, tudo bem.
Mas você está se depreciando? Uhum. Você está se diminuindo? Tem um livro que eu li muito interessante, que o título dele é A Virtude do Egoísmo. Uhum. Quando você pensa nesse livro, você fala assim: nossa, egoísmo, a virtude. Que tipo de virtude há no egoísmo? Só que quando ele fala de egoísmo, ele não está falando desse egoísmo como nós aprendemos que o egoísmo significa, o que ele significa. Que você não pode ser egoísta. Se você é uma pessoa egoísta, você é má. É porque há uma distorção no conceito do que é egoísmo. Uhum. No entanto, ser egoísta, segundo esse livro, é você saber se priorizar. Eu sempre uso muito aquele exemplo de quando você está num avião que ele vai cair, você quer salvar uma criança que está ao seu lado, você vai usar primeiro a máscara de oxigênio em você para você salvar a criança. Então você está sendo egoísta porque você está priorizando a você primeiro? Não. Eu preciso estar bem para poder ser bem para as outras, ser bom o suficiente para outras pessoas. Uhum. Se eu não me cuido, como que eu vou poder ajudar alguém? Sim. E é por isso que eu até tava falando, como que. Porque ficou às vezes até estranho, né? Eu falei, um monte de coisa ruim acontece na nossa história e isso deixa marcas no nosso corpo. E eu falei, é por isso que é bom a terapia. Mas por que que eu falei isso? Porque na terapia a gente vai começar a entender a nossa história. A entender o que nos aconteceu. E tantas vezes a gente tá no automático e não tá entendendo o que que tá acontecendo dentro da gente. Não tá entendendo por que que nosso corpo tá reagindo dessa forma. Por que que eu tô tomando decisões tão tortas? Eu não quero decidir desse jeito. Por que que eu tô fazendo isso? Eu queria estar fazendo outra coisa, mas não, eu tô aqui sempre errando caindo no mesmo buraco. E aí a terapia vai vindo, desvendando toda essa história e nos ajudando pela repetição a criar novas memórias corporais mais saudáveis, de autocompaixão, de autocuidado, de uma voz mais humana, mais amorosa para nós mesmos. Só que não é necessariamente assim, eu particularmente na minha terapia pessoal, eu acho gostoso, eu adoro, eu gosto muito desse processo de autoconhecimento, mas a maioria das pessoas tem medo Sim. do desconhecido, né? E o medo do desconhecido é natural do ser humano. Mas se você tem medo do desconhecido, o que fazer para que não tenha mais medo do desconhecido? Desvendar o desconhecido. E é isso que a gente faz em consultório, é isso que a gente faz na terapia. Desvendar aquilo que te assusta, porque está na sombra. E quando você liga a luz, o desconhecido deixa de ser desconhecido. E às vezes ele nem é tudo aquilo que você imaginou. Essa é a beleza do processo. Mas e quando a gente tem. Porque vejo muito isso acontecer, né? As pessoas têm muito medo do que elas vão ver nelas mesmas. E aí cai naquilo que você falou, a crítica dói, porque no fundo, será que a gente não tá concordando? Ou, de duas uma, né? Ou a gente tá concordando de alguma forma, a gente já pensou isso da gente mesmo, ou a crítica dói. Também tem esse outro lado, que é uma coisa que a gente tem repulsa. Nos machuca tanto porque dói na gente, não porque a gente concorda, mas porque realmente nos violou. Sabe? Uma crítica de uma pessoa que tá, sei lá, falando mal de você de uma forma maldosa mesmo, sabe? Grotesca. Não tem como você não ficar ofendido, magoado com isso. Sim, Você entende? entendo. Então existem esses dois lados. Tem também quando te machuca muito e você fica pé da vida, pra não falar aqui um palavrão, entende? Uhum. Você fica pé da vida porque, cara, não gostei, você ultrapassou todos os limites. Ok, tem esse lado, mas tem também aquele outro lado que a gente estava falando, que é quando a pessoa concorda, né? De alguma forma ela já pensou sobre isso. Priscila, mas aí tem uma questão. Às vezes a crítica dói tanto porque você acha que ela reverberou dentro de você, porque você acreditou naquilo, fez sentido para você, mas será que a pessoa parou para pensar por que que fez sentido? Porque Uhum. muitas vezes aquilo não é real,
mas você ouviu tanto e reverberou tantas vezes dentro de você que passou a ser real. E para isso, para provar isso, tem um experimento que foi feito, eu não vou saber agora muitos detalhes, mas eu lembro do que eu aprendi com ele, em que várias pessoas entram numa sala, todos da sala estão combinados. E aí entra uma outra pessoa. E eles perguntam: o que você está vendo aqui? E aí todos falam a mesma coisa, que não é real. Ninguém está vendo aquilo mesmo. Mas todos concordam. Experimento social. E aquela pessoa passa a concordar com todos, mesmo sabendo que não é aquilo que ela vê. Lembra desse experimento? Sim. Por quê? Porque ela não quer estar diferente do que está a maioria. Então, se todos estão dizendo que o meu cabelo não é bonito, mesmo eu olhando e achando meu cabelo bonito, eu passo a não achá-lo mais bonito porque eu não quero discordar da maioria. Agora, pensa se eu pego aquilo, aquela crítica, e eu coloco diante de um espelho ou diante de uma parede branca, acendo uma luz nela e desvendo aquilo. E falo: não, para mim o meu cabelo é bonito. E eu discordo com você, de todos vocês. Pasme, as outras pessoas vão passar a concordar com você mesmo. Porque se o seu cabelo é bonito para você e você gosta dele, as outras pessoas vão passar a gostar também. Porque quem determina o que é belo e o que não é belo? Sim. E aí eu devaneei, mas era exatamente aí onde eu queria chegar nessa pergunta, que é, tudo bem, tá, tem esses dois lados, eu posso estar com raiva porque realmente a pessoa violou um direito meu ou algo que é importante pra mim, um limite meu, mas tem esse viés que é quando eu acredito. E você mencionou sobre colocar a luz no escuro, né? Colocar a luz naquilo que, para entender o porquê que eu tô pensando tão mal de mim mesma, né? Só que e quando a pessoa tem muito medo de olhar para si, tem medo do que ela vai encontrar lá dentro? Quando a pessoa tem medo de olhar para si e ela não consegue enxergar as coisas que doem nela, sabe o que normalmente acontece? Ela percebe no outro aquilo que ela tem dentro dela e que incomoda, e aí ela se irrita e se incomoda com o que ela vê no outro. Porque o outro, a pessoa com quem ela mais convive, normalmente funciona como um espelho. Então, trazer à luz de por que isso em você está incomodando em mim, pode levar para uma reflexão de o que está acontecendo, porque o que eu vejo naquela pessoa está me incomodando. Geralmente é um indício, levanta uma hipótese de que algo dentro de você está incomodando. Não tem nada a ver com a outra pessoa. E para essas situações em que a gente tem medo de viajar para dentro de nós mesmos, porque a gente tem que ter coragem. Não é fácil, sabe? A gente olhar pra gente, reconhecer tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Às vezes a gente não quer reconhecer as ruins, porque a gente luta pra esconder esse lado ruim uma vida inteira. Você entende? É difícil olhar pra isso porque é como se as pessoas, como se todas as coisas ruins que as pessoas disseram fossem verdade. Às vezes, sabe? Se eu olhar e reconhecer que tem algo que não é excelente dentro de mim, que não é perfeito, algo de, sabe, de podre. Ninguém quer reconhecer que você não é 100% bom, mas todos nós temos o bom e o mal dentro da gente. E aí eu penso que até esse lado mal, a gente pode aprender a olhar com mais compaixão. É estranho falar isso, porque na verdade o lado mal, fora na sociedade, o que a gente dá é punição, é xingamento, é crítica, é opressão, porque você tá fazendo mal aos outros, mas tem muita gente que não quer fazer mal às pessoas e acha que esse lado que erra dentro de si, que todos nós temos esses dois lados, o bom e o mal, às vezes os nossos erros eles são sem intenção. Entende?
Eu não erro porque eu quero, mas às vezes eu vou ser grosseira com as pessoas. E aí eu vou receber a crítica. E daí essa crítica de fora tá apontando pra mim que eu tenho esse lado que é adoecido, que é feio, que não deve ser visto. E aí a gente abomina isso. Só que na verdade é a nossa humanidade. É a nossa humanidade, não dá. Seremos perfeitos só na glória. É. Então, por isso que eu digo, vamos até para esse lado imperfeito olhar com compaixão. Porque é a compaixão, é o cuidado que viabiliza fazer o que você falou lá no começo. Olhar para essa situação de desconforto, de dor e tirar um aprendizado. E aí não errar mais. A gente sempre pode melhorar, só que para melhorar, para ser transformados, a gente precisa reconhecer que somos falhos. É, Pri, mas você falou essa questão de olhar para o que eu fiz, me arrepender e não errar mais. Só que o erro, ele é uma oportunidade de evolução Uhum, muito grande. Aí muitas vezes a gente coloca o erro como algo condenável, algo abominável, sendo que a vida ela é construída erro em cima de erro. E por que condenar tanto, criticar tanto os erros? Por que colocar e excluir uma pessoa que errou, criticar, condenar, tirar da minha vida? Ela errou, mas como ela vai poder evoluir sem errar? Então, o erro, ele pode ser uma oportunidade de uhum, melhorar na vida. Agora, você pode pensar assim: muitas pessoas erram, erram, erram e nunca toma jeito. Por uhum. quê? Porque sobre esse erro não foi feita uma reflexão, não Isso. foi feita uma retomada. Eu só fiquei na parte da culpa Ou da negação. ou da negação, pior, porque quando você nega que errou e acha que está sempre certo, não refletiu sobre isso, você perdeu a oportunidade incrível de evoluir. Sim, e assim a gente acaba afastando pessoas importantes para nós, porque se a gente fica sempre incorrendo no mesmo erro, eis a importância de se olhar, de reconhecer, sim, temos o lado bom e ruim dentro de nós, e isso não faz a gente um demônio, E quando eu faz a sou. gente humano. Exato. E é muito belo, é lindo, é incrível. A melhor coisa que nós temos é assumir a nossa humanidade. Com com esse tom de esperança, de que, poxa, eu posso olhar e me melhorar, e aprender, e evoluir, e crescer, e não incorrer mais no mesmo erro, mas se eu incorrer, aprender um pouco mais Mas e para fazer. isso a pessoa tem que estar disposta. E dói muito. Uhum, Mas crescer dói. sim. Em todos os sentidos. O músculo, quando vai para academia, você vai exercitar, ele se rasga, ele cresce, mas dói. Se não está Uhum, doendo, não está crescendo. sim. Agora, precisa dessa disposição para olhar e querer crescer, e querer Uhum. evoluir. É um ato de coragem. E aí você falou uma coisa muito importante, Pri. Quando eu erro e eu nego, e eu boto a culpa no outro, e eu sou sempre a vítima, eu não estou disposta a crescer. Porque eu culpo o outro de uma situação que me aconteceu, eu não aprendo nada com isso. Uhum, E aí que vem a questão. A pessoa, ela não precisa sair desse círculo vicioso de ou de ficar se culpando ou de se colocar como vítima sozinha. Porque a pessoa precisa de, às vezes, apenas de um olhar carinhoso que vai ajudar a sair desse turbilhão de emoções desconhecidas ou negadas, de alguém que diga: olha, eu tô aqui, tô com você. Não uhum. para te julgar, não para apontar seus erros, mas para crescer junto contigo. Sim. Essa é a beleza da terapia. Sim, da terapia e de uma sociedade mais saudável, né? Não precisamos focar somente no consultório, mas fora do consultório, nos nossos grupos,
A gente poder ter mais isso, ter mais esse olhar compassivo com o próximo, de conexões, de um dar a mão, um suportar o outro, né? E aí quando eu vejo às vezes assim uma questão de uma pessoa que ela de tudo que acontece, ela vê o lado ruim. Uhum, Quando eu, isso. quando eu me encontro com uma pessoa assim, eu fico realmente sensibilizada, tocada, eu fico com dó dessa pessoa. Porque eu imagino o turbilhão de confusões de sentimentos que ela tem dentro dela. Eu imagino o tanto de coisas mal resolvidas, de dores que estão reverberando ali dentro e que poderiam ser suavizadas, compreendidas e superadas. No entanto, às vezes a pessoa presa nisso, ela não consegue ver uma saída desse campo escuro. Então, para quem está nos ouvindo e que ou conhece alguém ou até se identifica com isso e tá falando assim, cara, mas eu não quero. Eu não quero mais esse viés de negatividade tão ativado em mim. Eu já entendi que ele deixa o meu corpo todo, né, em alerta e isso me traz muitas consequências ruins. Eu quero mudar isso. Eu quero conseguir abrir mais espaço para o positivo dentro de mim. Como que a gente poderia fazer isso no nosso dia a dia, de uma forma prática, simples, suave? Que qualquer pessoa poderia fazer. Uhum. É nessa parte que eu disse para você que entra em com grande potencialidade a escolha. Porque se eu supervalorizo uma crítica, ela fica lá gravada, colada em mim, com muita força, porque eu quero evitar cometer esse erro, e aí eu dou poder a ela, porque eu não posso fazer a mesma coisa com o elogio. Perfeito. Eu posso pegar um elogio e repeti-lo incansavelmente, valorizá-lo para quê? Para que ele também cole em mim, que ele fique registrado em mim, que eu dê valor a esse elogio. O positivo precisa de repetição, E né? se as pessoas Então não estão vamos repetindo, repetir. se as pessoas do seu convívio não estão repetindo incansavelmente esse elogio, repita você. Não, e os outros não têm que ficar, né, elogiando, babando a gente. Não, mas eles vão trazer um elogio genuíno, então se apegue, pegue esse elogio e printe ele no seu corpo, né? Que nem você falou, sinta isso intencionalmente, para uns minutinhos, uns segundos, e deixe esse elogio vibrar em você, se conectando com isso. E essa repetição, muitas vezes, ela tem que ser em voz alta, É, porque a palavra tem muito para mim, poder. sim. Uhum. E se olhar no espelho, e olhar, se for um elogio ou um elogio físico, Uhum. aceita esse elogio. Já percebeu, Priscila, quantas pessoas são elogiadas e ficam desconfortáveis diante de um elogio? Uhum. Outra coisa que eu penso também é da gratidão. De você ver outra coisa que a gente pode fazer para aumentar o nosso espaço interno de para o positivo, né, para diminuir um pouco a força desse viés negativo, porque tudo bem, ele é físico, é uma parada, né, do nosso corpo, a gente tem essa tendência, mas não quer dizer que a gente vai ficar reforçando ele. A gente pode reduzir um pouquinho. Agora que a gente entendeu que o nosso corpo funciona desse jeito, quando a gente se pegar no negativo, eu pensar, opa, esse é o viés de negatividade que está ativado. Deixa eu recuar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu soltar. Não quero ficar usando esse óculos. E eu vou intencionalmente ter esse tempo de sentir a gratidão, a gratidão não, o positivo, o elogio, mas também separar um tempinho, assim, 10 segundos, sei lá, para no final do seu dia você poder genuinamente agradecer por coisas do seu dia, coisas pequenas mesmo. Você focar, colocar sua atenção nesse pequeno, que também aconteceu no seu dia. Isso também é um jeito da gente ir printando nas nossas células novas memórias. Sim. E aí, o que seria o saudável diante de uma crítica que te machuca? Você parar, olhar para ela, o que eu aprendo com essa crítica? Ela realmente fez sentido para mim? Fez. Realmente eu percebo que eu sou assim, que eu fiz isso e que não foi legal.
mas eu não vou me autoflagelar, eu não vou repetir para que ela grude no meu DNA, que aquilo fique preso nas minhas células. Não, eu aprendo com essa situação e eu sigo em frente. Porque se eu dou muito peso a isso, aquilo vai se tornar um monstro, vai se tornar um peso para mim. E uma crítica, muitas vezes, ela é só uma sugestão. Olha, se você fizer dessa forma, vai ser melhor. Que tal? Faz sentido para você? E aí eu pego isso como algo que vai me impulsionar para um caminho diferente. E reforçando como eu posso ser, e eu quero ser uma pessoa melhor, o que eu posso fazer? E aí eu vou dar peso a isso, eu vou dar força para essa situação. Eu vou fazer assim, assim, assado, positivamente. Sim, tipo, ok, eu errei, tá? Fui criticado e realmente analisando é uma crítica construtiva, né? Se Nem é que gosto isso muito existe. dessa palavra, mas enfim, é algo que eu posso tirar de útil, realmente foi, eu posso aprender com isso. Então, tá, eu errei, mas eu estou aprendendo. Então a gente focar nisso, né? No eu estou aprendendo. E também saber diferenciar. Isso é muito, muito importante. Eu acho, pra mim, é uma das coisas que eu mais utilizo. Diferenciar o que é uma crítica útil, né? Ou nem crítica, vamos usar assim um apontamento útil de uma crítica real destrutiva. Porque tem críticas que é lixo, que é só a pessoa cuspindo cocô. Sabe? É, Isso não é seu. Então a gente tem que também saber separar o que é meu e o que é do outro. exato, porque o outro, ele só consegue passar para você o que ele tem dentro dele. Então, uma pessoa que ela te deposita todo o lixo dela em você, ela só está mostrando como é que ela está por dentro. E aí, cabe a você definir e escolher se você vai querer pegar aquele lixo para você ou não. Por isso que muitas vezes a gente precisa se blindar e olhar para aquela pessoa que está esbravejando, xingando, ou falando mal, amaldiçoando, e olhar e falar assim: pobre pessoa, porque ela está simplesmente externalizando aquilo que ela tem dentro dela. É. E E não, o, e não diz muitas vezes nada a respeito de você. sim. E o último ponto, assim, pro nosso dia a dia que eu me recordo é algo que você até falou agora, há pouco. Sobre como a gente fala com a gente mesmo. É, tá, o outro não gostou do meu cabelo, o outro não gostou da minha sobrancelha. O problema dele é eu me elogiar. Eu começar a ver coisas em mim, não só do corpo, né? Às vezes a gente dá tanta atenção pro físico, mas também pro nosso interno, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, o que de bom, o que eu gosto em mim e começar a listar, né? Escrever ou falar em voz alta e se elogiar mais. A gente não precisa que os outros façam isso, não deveria ter que esperar. É a gente fazer mais por nós. E socialmente, muitas vezes, a pessoa que se autopromove, ela é criticada. Mas não Ma- é. Mas não deveria, sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam olhar para si com amor. E se eu olho para mim com amor, eu me admiro, eu me acho bem, eu gosto de mim, eu vejo que eu tenho muitas qualidades e eu potencializo essas qualidades. Sim. Mas socialmente a pessoa que se vê como bela, que se vê como inteligente, ela muitas vezes ela é criticada. Isso é um erro, porque nós não estamos habituados a nos valorizarmos. Ficamos reféns das outras pessoas. O elogio só é válido quando ele vem de outra pessoa. Mas como outra pessoa vai te ver e te elogiar se você não se ama, se você não se cuida, se você não se valoriza? Sim. E essa sociedade é toda torta mesmo. Então, por que a gente vai ficar, né, se curvando a isso? Não, eu vou me trazer essa visão realista e positiva de mim mesma, né? Então, não é porque a sociedade acha que isso não é bonito, não é certo, você vai ter que se curvar a isso. E aí, o podcast de hoje, ele nos traz essa questão para a gente parar, refletir sobre por que uma crítica é tão potencializada muitas vezes por nós. Por que damos tanto
peso a essa crítica e fazer uma escolha, potencializar, valorizar e dar peso ao elogio que recebemos ou ao elogio que fazemos a nós mesmos. Então, assim, é um diálogo importante, é uma questão de que precisa ser mais conversada, mais discutida, debatida, para que a gente possa realmente olhar para isso, internalizar e saber, sim, eu tenho a capacidade de evoluir e eu posso fazer isso na minha vida como se fosse uma escolha. Por quê? Ir por um caminho, por um viés da escuridão ou ir pelo caminho da luz, é preciso fazer o que diante disso? Determinar, vou para a esquerda ou vou para a direita? Então eu escolho. Eu não preciso seguir por esse caminho sozinha. Eu devo buscar uma rede de apoio, buscar amigos, conversar, expor a situação do que está me doendo, o que está me machucando, por que eu estou dando tanta importância a isso. Ninguém precisa ir por esse caminho só. Sim. E a gente falou que esse podcast ia ser um podcast curto, gente. E nem sei há quanto tempo a gente já tá aqui, mas foi ótima a nossa conversa. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tirem boas sementes e plantem isso diariamente no coração de vocês. Pela repetição, galera. Vamos repetir. Vamos abrir espaço pro positivo dentro de nós também. Muito obrigada por estar com a gente até aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio. Até mais, gente!